Você sabe as consequências do uso indiscriminado de anabolizantes? Nunca foi correto, nunca foi permitido o uso de hormônios, esteroides ou outros tratamentos para fins exclusivamente estéticos, e aí acabam fazendo falsas promessas, a gente não pode deixar de falar disso aqui, de que alguns tratamentos hormonais vão fazer milagre. A saúde da população em risco. Por quê? Virou um comércio, infelizmente, sendo bem franca. Casos de trombose, AVC, câncer, sobrecarga hepática, né, sobrecarga do fígado, dos rins. Então, acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre essa questão desse padrão também, né, que impuseram do corpo perfeito. O que é corpo perfeito? A gente tem que usar hormônio a minoria das vezes. Você sabe as consequências do uso indiscriminado de anabolizantes? Recentemente, o Conselho Federal de Medicina lançou uma nota em que proíbe o uso de anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa, performance, entre outros. E esse tema tão polêmico, ninguém menos, ninguém mais do que Isabela Dalboni, que é endocrinologista, para falar pra gente um pouquinho sobre essa norma, sobre a opinião dela. A gente vai contar um pouquinho aqui, né, Isabela? Obrigada por você ter vindo, esse bate-papo tá para sair, tem tempo, acho que foi bem oportuno. Eu que agradeço, né, queria agradecer você e a sua equipe pelo convite, porque, igual você falou, a gente já estava tentando fazer esse encontro há muito tempo, mas eu acho que não existe melhor momento para a gente falar do que esse agora, né, que o nosso conselho emitiu essa nota recentemente proibindo. Aí é importante explicar que ele proibiu o uso de hormônios esteroides anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e para melhora do desempenho esportivo. Só que isso é muito pequeno, né, em relação a a nota que foi emitida e tudo que a gente tem que explicar para a população. Que como a gente já tinha até conversado, apesar de ser super importante esse alerta que o Conselho fez para a população em geral, tem que tomar cuidado, porque eu acho que isso pode acabar distanciando os pacientes da gente. Por quê? Nunca foi correto, nunca foi permitido o uso de hormônios, esteroides ou outros tratamentos para fins exclusivamente estéticos, sem um consenso com o paciente para a saúde, né? Nunca foi permitido. Então, na verdade, isso não era para ser nem tão esse boom que está sendo. Mas eu acredito que, assim, algumas pessoas podem acabar entendendo que o médico não pode prescrever de forma nenhuma mais hormônio. E isso pode acabar distanciando. Já aconteceu algumas vezes, muitas vezes, eu nem trabalho com performance diretamente, mas de eu atender pacientes que chegaram até o meu consultório pedindo, né, que queriam fazer uso de alguns hormônios, que tinham ouvido falar na academia, etc., para melhora da performance, melhora do corpo, da composição corporal. E aí eu mostrei para eles, né, pelo exame, pela clínica, pela anamnese toda detalhada, de que ele não precisava de hormônio. Não era falta de hormônio, não era falta de testosterona, né? Era uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do treino, uma dieta mais específica, melhora do sono. Ou seja, o hormônio ele não ia fazer nenhuma diferença. E muitas pessoas ainda acreditam que usar hormônios anabolizantes vão fazer esse milagre, assim como é no emagrecimento também, né? E a gente sabe também, né, Lívia, que tem muitos colegas que estão acabando propagando esse tipo de informação nas redes sociais, que ganhou uma dimensão muito grande, né? Muito grande. E aí acabam fazendo falsas promessas, a gente não pode deixar de falar disso aqui, de que alguns tratamentos hormonais vão fazer milagre, sem falar do básico, que é a melhora da qualidade de vida. Dieta, treino, sono, enfim, né, toda a saúde. Então eu acho importante esse alerta do Conselho Federal de Medicina para a população, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é simplesmente falar que foi proibido o uso, sendo que tem um monte de indicação clínica, porque para os médicos que prescrevem de forma correta, seriamente, não mudou nada. É verdade. Você prescreve, Sim. Eu prescrevo para milhares de indicações. E a gente não vai deixar de prescrever. E eu acredito também que aqueles que prescrevem de forma indevida vão acabar tendo outro jeito de continuar prescrevendo, a gente sabe disso. E ainda entra também a situação da gente falar desse distanciamento entre médico e paciente e mercado negro também. Porque talvez o paciente ele para de ir numa consulta porque ele vai achar que, não vou porque... Não vou gastar com a consulta, porque o cara não vai me prescrever. O cara não vai me prescrever. E, então assim, eu vou no mais fácil. Exatamente. E a gente sabe que é muito fácil hoje em dia adquirir hormônio e outros tipos de medicamentos que dependem de prescrição médica pelo mercado negro, né? Infelizmente, lamentável. Né, lamentável, isso aí
Sem É muito comentários. triste, Muito porque a triste. gente vê que é uma situação em que é questão de saúde pública mesmo. Porque ninguém fica fazendo estudo, vamos ver a quantidade de hormônio, porque, assim, por exemplo, um dos hormônios, a gestrinona, Sim. é super falado, né? O chip da beleza, Exato. né? Ou da feiura. Ou da feiura, dependendo do caso. A gente vê uma situação de que quando o medicamento foi estudado, era só em forma oral, nos Exato. estudos, nos trabalhos. Agora tem implante disso. Que duram 12 meses, né? Ou seja, você não tem como nem manipular ali. Se precisar tirar, você não tem como. Sim. Entendeu? Uma O outra efeito já foi. questão que eu vejo também de carência de informação das pessoas é por que os médicos que são contra esse tipo de terapia para finalidade estética, igual a gente está falando, questionam muito a via de administração, né? Exatamente. Por quê? Porque não é um remédio que você vai na farmácia, compra ali, que tem a caixinha bonitinha e simplesmente, aqui, olha, esse aqui é o remédio. Existe todo um mercado atrás disso, né? É muito mais lucrativo, É né? muito. E é muito sério a gente colocar de forma indiscriminada, frisando isso aqui mais uma vez, a saúde da população em risco. Por quê? Virou um comércio, infelizmente, sendo bem franca, assim, manifestando a minha opinião. Com certeza. Em que eu concordo. Os pacientes, muitas vezes, eles querem um tratamento imediato, porque eles querem resposta rápida, né? A gente, numa forma geral, a gente é imediatista. E vem oportunidade também... E não quer saber do risco, né? Exatamente, no sentido de vamos oferecer cursos para capacitar vários médicos para poderem fazer inserção de implante por aí. Isso é uma tristeza, E aí, né? no final de semana, enfim, né? E muitas vezes, inclusive, até os pacientes defendem esses colegas. Isso é muito mais até triste, né? Porque eles acabam defendendo porque eles também não estão preocupados com a saúde. É uma questão de que não é só o médico que está errado. Eu acho também que a gente tem que ver isso, mas né, tem que, por favor, né? A gente também não pode achar que é correto um paciente estar aceitando. Não, tudo bem, eu aceito. E literalmente assina. Literalmente assim, eu coloco em risco, não tem problema, eu posso até morrer, mas vou ter aquele corpo legal. Isso acontece com cirurgia plástica, com procedimentos que inclusive não médicos fazem, a gente sabe disso, os pacientes aceitam isso. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre essa questão desse padrão também, né, que impuseram do corpo perfeito, o que é corpo perfeito? Será que eu questiono muito os meus pacientes, você realmente quer ter esse corpo? Porque às vezes elas mostram, né, um corpo de uma figura pública, eu quero isso aqui. Mas você quer ter a vida dessa pessoa? Você sabe o que essa pessoa faz para ter isso? Porque às vezes é uma pessoa que é realmente saudável, só se alimenta bem, faz atividade física todos os dias, e às vezes a pessoa não quer ter isso. E aí acha que um implante, ou que uma injeção, ou que um uso de algum hormônio vai transformar ela naquele corpo em menos de um mês. Sim. Né? É muito difícil, né? Muito complicado. E assim, o que de doença que a gente pode falar que pode ser desenvolvida por conta de uso de anabolizante? Eu sei que são muitas, né? A gente vai ficar o dia inteiro falando aqui. Mas assim, lista umas 5, 6 aí, Isabela. E eu acho importante a gente falar também assim, o uso indevido de hormônios. Exatamente. Porque os hormônios anabolizantes, são os hormônios esteroides, a gente produz. Sim. Naturalmente, o homem e mulher produzem. Né? Claro que o homem em maior escala e a mulher em menor escala. Então, naturalmente, a gente já tem esses hormônios. São poucas as vezes, de verdade, que a gente vai precisar fazer uma reposição, né? Então, na maioria das vezes, quando é feita essa reposição de forma incorreta, indevida, a saúde do paciente está muito em risco. E aí, acho que na maioria dos casos, até você também deve ver muito isso, casos de trombose, AVC, câncer, sobrecarga hepática, né? Sobrecarga do fígado, dos rins, e até até morte, Sim. Né? Dependendo do caso, dependendo da dose, da via, de como é feita, por quem é feita, pode levar até a morte. Sim. Outras coisas, assim, da prática do ginecologista que a gente vê, quando a paciente tem o uso para esses fins, assim, somente, né? Acne. Né? Sim, são os efeitos colaterais, né? A voz ficando alteração mais do tom grossa, da voz. aumento de clitóris. Eu imagino que você já deve ter visto mais isso. Eu preciso fazer uma redução do clitóris porque tá muito grande. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Como é que a gente vai diminuir? Às vezes não tem como. Não tem como. Entendeu? Isso é importante deixar bem claro. Então, tem danos que são irreversíveis. São irreversíveis, né? E impacta na sexualidade dessa mulher no futuro. Totalmente. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Né? E... deixa eu chamar o pessoal para se inscrever no canal. E aí, tá gostando do tema de hoje? Fica com a gente, se inscreve no canal, porque toda terça-feira tem vídeo novo para você. Essa questão, né? A terapia hormonal, ela tem indicação. Sim. A gente tem pacientes na menopausa ou pacientes com hipogonadismo, entre outras coisas.
essa é a sua vivência. Sim, exatamente. Como eu te falei, para esses médicos, né, como eu, você, como a maioria dos médicos que fazem esse trabalho de forma séria, né, com indicação, não muda nada pra gente, porque a gente vai continuar podendo prescrever esses hormônios para as finalidades que eles foram propostas. E, lógico, como eu te falei antes, Lívia, isso às vezes quando a gente tem que usar hormônio, é a minoria das vezes. Muitas vezes, só de você atentar o paciente de que ele tem que melhorar o estilo de vida dele, melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, melhorar o sono, não vai ser preciso. Mas quando é preciso, em casos de, às vezes, igual você falou, da própria menopausa ou a andropausa, que é uma menopausa do homem, né, que uma certa idade ele deixa de produzir os hormônios, ou o que a gente chama também de síndrome do desejo hipoativo sexual, né, que é uma baixa libido, mas num grau muito mais acentuado, que acontece muito mais na mulher. Sarcopenia, que é deficiência de massa muscular, que pessoas que estão até em condições acamadas podem ser necessário. Tem vários estudos super seguros mostrando o uso de alguns derivados de testosterona, só que são em doses minúsculas. Isso que as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas acham que, né, prescreveu hormônio, mas prescreveu uma dose minúscula. O que as pessoas fazem de forma incorreta são doses cavalares, literalmente cavalares. Às vezes utilizam, você sabe disso, né, hormônios veterinários. Para uso veterinário, as pessoas estão usando no corpo humano, entendeu? Então, existem essas situações de osteopenia, para evitar, às vezes, uma osteoporose. Isso é muito amplo, é muito rico a gente poder falar disso também. Porque assim, não é que a gente tem hormonofobia, porque a gente também tem isso, né? Tem, às vezes, Nem posso. De jeito nenhum. A gente tem paciente, às vezes, que tem uma queixa de menopausa que merece realmente, né, uma atenção, um cuidado. E que a gente tem uma oportunidade também, uma janela de oportunidade para começar e impactar de uma forma benéfica na vida dessa mulher. Não é hormonofobia, Exato, né? Não, eu sou endócrino, não posso ser. A gente realmente fazer o que é necessário, né? Exato. E em relação a vias de administração que normalmente você prescreve, quais são? Não, a gente tem várias vias, né? E eu até costumo falar, não existe uma via melhor do que a outra. A melhor via vai ser aquela que a gente vai conseguir adequar para a paciente, que ela vai ter mais adesão, etc. Mas tem a via oral, que no caso da menopausa não é uma via que eu gosto muito, por acompanhar alguns casos de sobrecarga hepática, né? Então, até mesmo de câncer, trombose, não é uma via que eu prefira, mas existe. Temos a via transdérmica também, que é em gelzinho, que é um pouco mais, as mulheres acabam reclamando mais, porque é mais chatinha, às vezes, de passar, depende dela lembrar, etc. Eu sei que é realmente um pouquinho mais chata, mas infelizmente ou felizmente, né, é a via mais segura ali que a gente tem, porque se eu precisar aumentar a dose ou diminuir, no dia seguinte eu posso fazer isso. Se precisar tirar, a gente tira. É uma via que, em casos até de trombose, até conversei com uma colega minha que é vascular, ela falou, não, quando tem algum caso de trombose, que você tem que fazer reposição hormonal, a via transdérmica, ela é permitida. Ela é segura para essa mulher, ela não vai gerar um risco de trombose, entendeu? Então é a via que eu mais gosto. Tem a via do implante, que é reconhecida realmente, mas não é a que eu mais gosto, você sabe disso, né? Mas existe, eu não posso também deixar de falar. Mas por esse motivo que a gente falou, pela durabilidade dele ser muito extensa, e é uma dose que a gente não tem como saber, me desculpe, mas não tem como saber se é a dose realmente necessária para aquela pessoa naquela hora, é um risco muito alto. Porque se você precisar tirar ou diminuir, você não consegue. E aí o estrago já foi feito. Eu já atendi vários pacientes assim, que chegam com implante, né, precisando tirar com um monte de efeito colateral e não tem como tirar. É triste. É muito triste. E isso é muito sério. É verdade, é verdade. Então, mesmo quem faz o implante, se o paciente prefere essa via, tem que escolher uma pessoa extremamente capacitada e tem que ter muita certeza do que está fazendo. Exatamente. Uma coisa que acontece, às vezes, é as pacientes confundirem o Implanon, que é o anticoncepcional, aí você vai poder falar muito melhor. Com o implante, né? Não é, gente, anticoncepcional. O Implanon vende na farmácia, tem a caixinha lá, a gente coloca, se quiser tirar, a gente tira também. Exatamente. Se der errado, porque às vezes dá também. A paciente tem um padrão de sangramento favorável, ela deseja engravidar no meio desse período. Essa é uma dúvida muito comum, né? E a gente tira e a paciente já tá apta a engravidar na semana seguinte, no dia seguinte. Tá? É bem rápido também. E
não tem idade para começar a fazer reposição hormonal. Depende dessa paciente, né? Porque às vezes a gente pode ter uma paciente jovem que realmente precisa, ou uma paciente... Então, não é só na menopausa que a gente faz reposição, né, Isabela? Não é. Igual eu te falei, nesses casos, sarcopenia, Né? osteopenia, Então, isso é andropausa, importante. enfim. Aqui, tá acabando. Adorei você ter vindo. Eu tá? também adorei, muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que foi muito proveitosa a nossa discussão aqui, calorosa, com as nossas opiniões, muito né? polêmico. Muito polêmico. Mas muito é isso necessário. aí, muito necessário, viu? Obrigada pelo convite. Muito Eu que obrigada. agradeço. Obrigada mesmo. Então, gente, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Aperta o sininho para você se inscrever e a gente se vê na próxima. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Moderna Mega Store. Nas compras a partir de R$50, ganhe um cupom e concorra a um vale compras de R$200. Campanha válida até o dia 10 de maio de 2023. Para conferir o regulamento completo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Os melhores presentes para sua mãe você encontra na Moderna Mega Store.